Olá, eu sou o professor José Luiz Isidoro, sou coordenador do curso de Teologia EAD da Unisep, atualmente denominada UniVR, Centro Universitário, e o curso de Teologia que nós temos, ele está estruturado em 4 anos, 8 semestres, respectivamente. São 2.960 horas no total, cobrindo também o que é a extensão e as atividades acadêmicas e todos os componentes curriculares. A teologia tem uma tradição que remonta ao século IV depois de Cristo e toma bastante ímpeto, força no século XIII. Então nós temos Santo Agostinho no primeiro momento e Tomás de Aquino nesse segundo momento, aonde a teologia ela vai passando por uma sistematização, né, do pensamento, sobretudo no mundo ocidental. E a filosofia, então, se tornará aí a fonte inspiradora, reflexiva. Então, nós temos a fé e a razão nesse diálogo que nem sempre foi tranquilo, muita tensão, muitos conflitos, porém, a teologia vai fazendo o seu caminho. Mas ainda não podemos falar de teologia enquanto método científico. Mas aí já nós começamos, juntamente com outras ciências, um caminho muito árduo, muito difícil, pelo próprio contexto histórico. Mais ou menos no século XIII, na Idade Média, a teologia e o direito surgem como 2 cursos sumamente importantes nas academias. Claro que é um início. E a teologia ela vem passando por um processo de articulação de fé e razão até na contemporaneidade. Então nós temos, num horizonte mais amplo, né, dos vários saberes teológicos, filosóficos, antropológicos, sociológicos, históricos, nós temos então os componentes que vão se aglutinando em suas diferenças. É aquilo que nós vamos chamar posteriormente de interdisciplinaridade. Então o curso de teologia, também em seus inícios, não somente com a filosofia, mas também com outras ciências na área de humanidades, atravessaram esse processo de relações ou de inter-relação, respeitando a autonomia de cada ciência, poderíamos dizer, porém fazendo também o seu caminho. O reconhecimento do curso de teologia no Brasil, não é, pelo Ministério da Educação e Cultura, nos dá hoje, atualmente, olhando todo esse percurso histórico da teologia, da filosofia e das demais ciências, dá a oportunidade de voltar, não é, à história, porém atualizá-la a partir da dinâmica já da contemporaneidade. Nesse sentido, então, o novo contexto sociocultural, o novo contexto político, religioso da atualidade, aí a teologia ela aparece como possibilidade reflexiva, mas também prática. Nós usamos um conceito da filosofia para chamar isso de praxis, na teoria e prática. Então a teologia ela aparece nesse contexto como uma reflexão e como uma prática, e que faz frente também, ou tenta responder melhor, os desafios que são apresentados, entre eles, de ser a teologia um espaço acadêmico de estudo, de pesquisa, mas também de ações práticas, ações fundamentadas pela ética, ações fundamentadas pela responsabilidade social, visando a formação total, plena
holística do ser humano e, sobretudo, a sua formação integral enquanto indivíduo, porém, na sociedade, em seu processo de interação e de construção identitária. Então, a teologia tem uma função muito grande. O curso de teologia que é oferecido pela UniVR seguirá as diretrizes do Ministério de Educação e Cultura como outros. Por isso que é um bacharelado, o título é bacharelado, é uma graduação com um bacharelado. Então, você recebe o seu título de bacharel em teologia. E pode fazer com isso depois, aprofundar o seu conhecimento teológico e fazer outros cursos superiores, né, de graduação mesmo, ou de pós-graduação. Então, isso é muito importante num primeiro momento para entender que o curso de teologia, atualmente, ele é parte do currículo do Ministério de Educação e Cultura, como os demais cursos. Então, é o curso de teologia que nós temos na UniVR. A pergunta, afinal, o que é a teologia? É exatamente, eu acho que ela vai ajudar a entender o que eu mencionei anteriormente, desse processo da teologia, da história e da atualidade da teologia, a importância acadêmica da teologia, a importância prática da teologia. Aí mesmo, sobretudo nesse elemento de praticidade, aí está então uma possível resposta a essa questão, afinal, o que é a teologia? Porque a teologia seria então um falar de Deus, um falar sobre Deus, ou mais, um estudar ou pesquisar sobre Deus. Porém, esse estudar a Deus ou estudar as coisas de Deus aparece bastante complexo, porque como que nós vamos estudar as coisas de Deus? Como que nós vamos estudar a fé? Como que nós vamos pesquisar o dado da fé? Então, quando nós nos debruçamos na reflexão, mas da reflexão nós passamos para a prática, então nós vamos perceber que esse falar de Deus, esse estudar sobre Deus, que é a teologia, theos, Deus, logia, ou logia, estudo, então nós estamos falando realmente de coisas muito concretas do dia a dia. A relação e a inter-relação do ser humano com outros seres humanos e com toda a criação. Lembremos os 4 componentes aristotélicos, da filosofia de Aristóteles: a água, o fogo, a terra, o ar. Aí está toda a constituição do universo. E o ser humano é parte integrada, não separada, nem superior e nem inferior, porém integrada. Eis aí a nossa responsabilidade. Então, fazer teologia ou estudar Deus e as coisas de Deus é estudar as coisas que envolvem a nós, seres humanos. O Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, nós temos aí uma frase fundamental para compreender a historicização ou a historicidade de Deus. O Verbo se fez carne e veio a habitar entre nós. Ele participa dessa realidade histórica, conflitiva, tensa, limitada do ser humano. Mas exatamente porque se está falando de Deus, estamos falando de uma capacidade incrível, absoluta, profunda do ser humano, espiritual, que é transformado em virtude prática, que é o amor. Então no amor reside essa presença de Deus, no mais profundo de você, no mais profundo que eu tenho.